Olá, sejam bem-vindos à TV SBU na cobertura do 40º Congresso Brasileiro de Oncologia aqui em Florianópolis. Eu sou Bárbara Melão, urologista em Manaus. Eu tenho a honra de ter aqui comigo o Dr. Murilo Luz, que é urologista no Hospital Mount Sinai, em Nova York. Murilo, você acabou de trazer os dados novos do estudo EMBARC, então só para a gente situar, foi um estudo que testou a adição de enzalutamida à terapia hormonal nos pacientes com recorrência bioquímica de alto risco que já tinham esgotado as terapias locais. E você apresentou esses dados no Congresso Europeu de Urologia, veio direto de Praga aqui para Florianópolis para nos brindar com a sua presença. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho desses dados que você apresentou lá. Perfeito, Bárbara. Obrigado pelo convite da TV SBU, em trazer um pouquinho das informações desse estudo, que realmente é um estudo que mudou a conduta no câncer de próstata. O estudo EMBARC, ele já tinha sido apresentado há 2 anos e mostrava um benefício de sobrevida livre de metástases, então a gente já sabia que esse tratamento adiava metástases, e a gente aguardava ansiosamente pelos dados de sobrevida global, e a gente até ficou impressionado, né, com os dados finais. A gente esperava que fosse positivo, mas realmente foi uma surpresa muito boa o quão positivo ele foi. A gente teve uma redução de pouco mais de 40%, né, de mortalidade, então um benefício de sobrevida aí de 40% quando foi adicionado a enzalutamida em comparação com o braço de ADT, né, de hormonioterapia de maneira isolada, como era o padrão de tratamento até então. Então, um grande momento, né, para os nossos pacientes aí que podem ter um benefício importante, intensificar esse tratamento numa fase mais inicial da doença. E foi uma honra para mim, na verdade, apresentar no Congresso Europeu esse evento, um evento muito importante lá, e, né, uma honra poder representar o Brasil. A gente participou aqui no Brasil como investigador nesse estudo, quando eu ainda morava no Brasil. Então, uma honra poder representar a nossa sociedade, né, como urologia brasileira, nesse evento tão importante lá na Europa. Nós ficamos orgulhosos. E o interessante do estudo é que ele adicionou um braço de monoterapia com enzalutamida, algo que não havia sido feito antes. E esse braço de enzalutamida também foi superior a ABT isolado na comparação em relação à sobrevida livre de metástases, mas na análise final de sobrevida o dado foi negativo. Eu queria que você trouxesse um pouquinho para a gente sobre isso também. Correto, essa é uma informação importante. Então, é um braço inédito, né, em estudos de fase 3. A gente nunca tinha um estudo que havia incluído um braço que a gente chama de ARPIs, né, ou antiandrogênicos, exclusivamente sem bloqueio de testosterona. Essa foi a primeira vez que isso aconteceu e mostrou há 2 anos que a sobrevida livre de metástases era realmente melhor quando comparada com a ADT. Agora, no resultado final de sobrevida global, houve sim uma diferença, na verdade, de 17%, né, de benefício em sobrevida global, mas isso não atingiu uma significância estatística. Então, é um dado que a gente, vamos dizer assim, de maneira geral, vai chamar de negativo. Talvez a gente não possa dizer realmente que é positivo, mas é uma clara tendência a haver um benefício, sim, para esses pacientes que utilizaram enzalutamida em monoterapia. Mas, claro, eu acho que fica bastante evidente que o tratamento padrão que deve ser oferecido como uma primeira possibilidade para esses pacientes é realmente o que a gente chamou de enza-combo, né? A combinação de enzalutamida com um bloqueio de testosterona. Acho que se mantém aí, ou se fortalece ainda mais como tratamento padrão. Eu não deixo de pensar eventualmente em enzalutamida monoterapia para alguns grupos específicos aí de pacientes. Exatamente, essa era a minha próxima pergunta. Então, visto que realmente o dado de sobrevida global com o combo ADT e enzalutamida foi realmente superior à enza monoterapia, e a gente sabe que os eventos adversos foram muito semelhantes, só que diferentes. Em que grupos de pacientes você pensaria numa enzalutamida monoterapia? Realmente eu acho que os principais eventos que poderiam ser reduzidos ou evitados são os calorões, né, os fogachos aí que são comuns da supressão de testosterona. Então isso realmente tem uma incidência significativamente menor na enzalutamida monoterapia. Então, talvez pacientes que tenham esse efeito de uma maneira muito intensa, ou às vezes já tinham sido submetidos à hormonoterapia no passado e tiveram realmente, né, uma vida muito difícil, com uma qualidade de vida muito ruim relacionado a esse evento. E os eventos relacionados ao domínio da parte sexual, né? Então, em relação à libido, em relação à função erétil,
quando há uma preocupação muito grande do paciente nesse sentido, acho que vale a discussão, né? Se o paciente estiver disposto a talvez comprometer, é possível, né? A gente não sabe exatamente, mas talvez comprometer um pouco desse resultado aí a longo prazo em prol de ter um pouco menos desses efeitos. Importante lembrar que outros efeitos relacionados à hormonioterapia se mantêm, na verdade, na enzamonoterapia, então alguns efeitos relacionados à parte cardiovascular, alguns efeitos, né, relacionados à parte cognitiva, eles não são muito diferentes quando a gente tira a questão da supressão de testosterona, e a gente tem um evento muito peculiar relacionado à enzalutamida monoterapia, que é a ginecomastia e a dor mamária. Então, na verdade, é meio que uma troca aí que a gente vai fazer para esse paciente, talvez um risco maior nesse lado, um risco menor de calorões e alterações em relação à parte sexual. Acho que vale a discussão, mas ainda segue o combo aí, a combinação desses dois, né, dessas duas medicações. A gente está falando de recidiva bioquímica de alto risco, né, uma doença relevante, significativa. Acho que o combo ainda se mantém como o padrão de tratamento. E nesses pacientes, quase metade, você falou dos efeitos mamários, quase metade dos pacientes realmente tiveram dor mamária, ginecomastia. Você, quando opta pela enzalutamida monoterapia, de rotina face à radioterapia mamária? A gente tem orientado os pacientes a fazerem radioterapia mamária preventiva antes de iniciar, né? Parece, na maioria dos estudos, que é o melhor momento de fazer, que depois de instalada a ginecomastia ou a dor mamária, a gente tem uma dificuldade maior de controlar. As duas opções seriam radioterapia ou tamoxifeno. Eu acho que a radioterapia seria menos agressiva, né? É rápida, relativamente são poucas sessões, é relativamente fácil de ser feita. Então eu tenho optado pela radioterapia, lembrando que não é uma garantia que o paciente não vá ter ginecomastia pelo fato de ter feito a radioterapia. A gente vai muito possivelmente diminuir essa incidência de ginecomastia, mas o paciente tem que entender que, apesar da radioterapia, ele ainda tem esse risco. Muito obrigada por ter trazido para nós, em primeira mão, do Congresso Brasileiro de Urologia. Obrigada por estar aqui conosco hoje. E continue acompanhando a TV SBU na cobertura do 40º Congresso Brasileiro de Urologia.